É por isso que o futebol é maravilhoso, ele é uma delícia. Um São Paulo em crise, todo ferrado, não ganhava de ninguém, jogando mal, crise política, vai estrear no Campeonato Brasileiro contra o atual campeão brasileiro, atual campeão da Copa Libertadores, com um timaço. Quem que tá no jogo? Da São Paulo. São Paulo vence por 2-1, faz uma excelente partida no Morumbi. E depois da vinheta eu te conto detalhes sobre o jogo. E aí, rapaziada? Como é que tá, São Paulino? Tá feliz, São Paulino? Deve estar feliz pra caralho, né, ô São Paulino? Deve estar muito feliz. Vitória zaça do São Paulo. E além de uma baita vitória, uma baita partida do São Paulo. Aí vai falar um pouco do jogo. Belíssima vitória contra um adversário gigantesco que era o Flamengo. Um jogo muito difícil. A gente sabe que vão ser poucos os times no Campeonato Brasileiro que vão tirar pontos do Flamengo. Então, tu ter uma vitória em cima do Flamengo é muito difícil. É para se aplaudir o que conseguiu o São Paulo hoje, mas é a partir do nível que ela fez. E vamos tentar entrar nos detalhes do como é que o São Paulo chegou nessa vitória. A ideia inicial de São Paulo e Flamengo, o Flamengo no seu inicial com Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira Alexandro, a sua defesa titular, Pulgar e Everton Araújo, aqui já tem um desfalque que o Everton Araújo não vai ser titular durante a temporada. Plata, Carrascal, Everton, Cebolinha e Pedro. Aqui um misto, assim. Alguns a gente discute, outros são reservas. Mas essa era a ideia inicial do Flamengo. Já no seu 4-2-3-1. Já o São Paulo vinha com Rafael no gol, Arboleda, Alan Franco, Sabino, Bobadilha, Marco Antônio, Danielzinho, Mike, Enzo, Caleri e Luciano. Isso aqui é o time no papel. Com bola, o que o Flamengo se propunha fazer? Everton, bem aberto na esquerda. Varela dando amplitude na direita, bem aberto. Pedro centralizado. E aí tu tinha Carrascal, Plata por dentro também. Os dois volantes, Everton e Pulgar. Léo Pereira, como zagueiro central. Léo Ortiz pela direita. E tu tinha Alexandre fazendo uma saída de 3. Já o São Paulo fechava em linha de 5 com bastante perseguições, tá? Tinha perseguições claras. Por exemplo, o Bobadilha no Cascal. Tu tinha o Sabino o tempo inteiro muito próximo do Plata, então o Plata fazia esse movimento. O Sabino muitas vezes iria acompanhá-lo. O Mike também encaixado no Everton Cebolinha. Tu tinha Pedro e Luciano para pegar essa linha de 3. O São Paulo aceitava que ele ia ter uma inferioridade aqui para ter superioridade em outros setores. Tu tinha o Enzo no Varela, e aqui era um salto mais difícil, que quando o Varela baixava, o Enzo tinha que saltar muito alto, saltar muito longe, né? Então aqui era um desafio pro Enzo, o Enzo conseguiu controlar bem, mas o Enzo era o encaixe do Enzo era o Varela. Pra quê? Pra na última linha tu ter alguém na sobra, né? Porque como o Sabino pegava o Plata, tu tinha Alan Franco e Arboleda pro Pedro, né? Além do que tu tinha Danielzinho no Marco Antônio no Pulgar, Danielzinho no Everton Araújo, né? Então esses eram os encaixes do São Paulo, que fechava essa linha de 5 aqui. E, cara, ele protegia muito bem o funil, né? O funil que é essa região aqui central. E não deixava que o Flamengo conseguisse criar grandes situações. Esse trio de volantes foi essencial, né? Porque eles conseguiam balançar muito rápido. São 3 jogadores de uma rotação muito alta, então eles preenchem muito campo o tempo todo, tanto o Daniel, principalmente o Danielzinho e o Marco Antônio, eles conseguem preencher muito campo. E isso ajudou muito o São Paulo a conseguir toda hora que essa bola girava e entrava pelos lados, o Flamengo não ficar em 1 contra 1. Então essa bola balançava, os 3 volantes de São Paulo conseguiam balançar
deixando com que o Flamengo ficasse meio encurralado, o Flamengo não tivesse jogo. Por dentro não tinha, porque como eu tô mostrando aqui, tá completamente encurralado, não tem por onde entrar, uma linha de 5 mais uma linha de 3. O Luciano, às vezes, vindo mais atrás ainda, ele e o Caleri pra ajudar. Então, assim, não tinha espaços. E o São Paulo, quando conseguia recuperar essa bola, usava muito do jogo físico do Caleri, né? No Caleri buscando ou um pivô para segurar um zagueiro, ou buscando uma bola em profundidade pro Luciano, ou até um próprio pivô pro próprio Luciano, para alguém que viesse de trás. Aí poderia ser o Marco Antônio, poderia ser o Danielzinho, poderia ser o Enzo e até o Mike, jogadores para atacar mais essa última linha e tentar agredir o Flamengo. E o São Paulo foi muito bem nessa ideia, muito bem mesmo. Assim, o São Paulo consegue criar chances, consegue assustar o Rossi no primeiro tempo. Em transições, o Marco Antônio muito bem mesmo. O Marco Antônio achou um jogadoraço fundamental no São Paulo hoje, o Marco Antônio, pra mim. E quando o Flamengo se vê preso, né, nesse encaixe que eu acabei de mostrar, o que sobra pro Flamengo fazer? O que sobraria? Cara, é o lápis individual, é a qualidade técnica dos seus jogadores. É ali que o Flamengo poderia tentar tirar alguma coisa e consegue. Consegue com o Pedro, que num cruzamentar, assim, o São Paulo fez literalmente tudo certo. Fechou o funil, não tinha jogo por dentro, congestionou o jogo por dentro. O Alexandre cruzou a bola de direita, assim, quase que despretensioso, pro cruzar na área. E o Pedro acha uma jogada de gênio, onde ele consegue dar um toque de peito para frente e ela cai no pé do Plata, que abre o placar. E mesmo que o São Paulo abrindo no placar, o São Paulo ele não desorganiza. O São Paulo se mantém muito fixo na sua ideia. Lógico, ele começa a ter posses mais longas. O São Paulo que usa muito esse jogo direto, como eu falei pro Luciano, pro Caleri, muitas vezes o jogo mais de costas, esperando que chegasse Marco Antônio, Danielzinho, Mike e Enzo para jogar. Ele começa a ter posses mais longas, ele começa a construir, ter um jogo mais posicional, digamos assim, e consegue chegar nos seus gols. Um primeiro gol do Luciano, que tem uma estrela no São Paulo absurdo, é um jogador, bom jogador, nota 6 ali, lá no São Paulo tem uma estrela absurda, ele vai passar o Rogério Ceni no número de gols pelo São Paulo, e deve se tornar o maior artilheiro de São Paulo no século. Acho que ele, o primeiro recebendo com 120 e pouquinhos, acredito que se o Luciano se manter aí, o São Paulo deve passar essa marca. O Rogério vai passar agora, ele tem 112, ele chegou a 104. Então, assim, o São Paulo faz o primeiro gol e o segundo gol no rateado do Pulgar, que domina mal, a bola espia um pouco o domínio, ela sobra do Danielzinho, que faz o 2-1. Então, assim, é um São Paulo que com essa vitória dá uma respirada, né? Porque o ambiente de São Paulo é muito turbulento, questões políticas, N questões, e eu acho que é uma vitória que dá uma baixada no clima. O São Paulo vem de alguns jogos ruins no Campeonato Paulista, vem ameaçado, inclusive, de rebaixamento no Campeonato Paulista. Então eu acho que é uma vitória que dá uma amenizada pro Flamengo. Por mais que o Flamengo também no Carioca esteja brigando num quadrangular de rebaixamento, brigando para não estar no quadrangular de rebaixamento, eu acho que não vai cair, pode ser que não classifique até no Carioca, e eu acho que isso pro Flamengo atual, não sei se é uma questão, tá? Acho que se ficar fora é tempo do Flamengo trabalhar, e o Flamengo obviamente não tá focado nisso, o Flamengo tem outras competições mais importantes que ele quer ganhar, se ele pegar tudo no Campeonato Carioca, pro flamenguista pode ser, né? Então, acho que o Flamengo muda muito pouco, não coloca pressões em cima do grupo. O Felipe Luiz claramente ainda não conseguiu colocar todos os seus principais jogadores juntos, né? Tanto que o Asquete entrou no segundo tempo, o Jorginho entrou no segundo tempo, ele não conseguiu colocar todo o time dele junto. Já estava um time muito mais encorpado do que começou a temporada, mas ele não colocou o time todo junto, né? Então, eu acho que vai ver aos poucos. Eu acho que agora, domingo, já vai ser o primeiro teste para o time titular do Flamengo contra o Corinthians, pelo Brasil, que já é um jogo onde o Flamengo acho que se preocupa e quer ganhar. Mas é isso, assim, acho que o Flamengo muda pouco, pro São Paulo dá uma respirada, dá um alívio, dá um fôlego novo pro Crespo pra sequência da temporada, beleza? Tamo junto, te inscreve no canal, deixa o like, é nóis.